Muito bem. Vamos ver um outro item. Glândula pineal. Interface entre ciência e transcendência. A glândula pineal funcionaria como um sensor capaz de perceber o mundo espiritual e de coligá-lo com a estrutura biológica, chegando a afirmar que os mecanismos físicos envolvidos no funcionamento dessa glândula são excelentes modelos experimentais para o estudo da relação do mundo espiritual com o mundo material. Glândula pineal. E isso é a ciência que está tratando. Um estudo já apresentado pela doutrina espírita e muito bem discursado por André Luiz nas suas obras, né? Portanto, o autor propõe a hipótese de que essa glândula poderia agir como um transdutor psiconeuroendócrino, captando energias sutis que, além de trabalhar com a captação de campos magnéticos, se ligaria à função tempo dentro de seus mecanismos cronobiológicos. E André Luiz trata disso muito bem explicado no livro Evolução em Dois Mundos, com outras palavras, né? Aí vai falar, na obra intitulada Evolução em Dois Mundos, de André Luiz, psicografada por Francisco Cândido Xavier, a glândula pineal é um fulcro de energia de sensações sutis, traduzindo e selecionando os estados mentais diversos, prenunciando as operações da mediunidade de forma consciente ou inconsciente, nas quais os espíritos encarnados e desencarnados se consorciam uns com os outros na mesma faixa vibratória. Na descrição de Francisco Cândido Xavier, no livro Evolução em Dois Mundos, nós encontramos nela, na epífise, que reside o sentido novo dos homens. Entretanto, na grande maioria deles, a potência divina dorme embrionária. Olha que interessante. Isso nós encontramos lá na obra de André Luiz. A melatonina é a molécula-chave secretada pela glândula pineal que controla o ciclo circadiano, sendo que, na espécie humana, a maior concentração de melatonina ocorre durante a infância, caindo rapidamente antes do início da puberdade e sofrendo nova queda acentuada durante a senectude. A melatonina é um hormônio derivado do aminoácido triptofano, secretada principalmente pela glândula pineal, localizada no núcleo supraquiasmático do hipotálamo. Além da glândula pineal, outros órgãos e tecidos podem sintetizá-la, incluindo o trato gastrointestinal, epitélio das vias respiratórias, pâncreas, glândulas suprarrenais, glândula tireoide, timo e trato urogenital. A secreção de melatonina pelo organismo saudável ocorre principalmente durante a noite, apresentando níveis noturnos elevados e diurnos reduzidos. Entretanto, no envelhecimento e em doenças neurodegenerativas, vários precursores da melatonina encontram-se reduzindo-se
incluindo a serotonina e o triptofano, diminuindo assim a capacidade de síntese. Com isso, pacientes com doenças neurodegenerativas apresentam transtornos do sono. Desta forma, a melatonina tem um papel fundamental na regulação do sono e sua suplementação tem sido utilizada como tratamento nessas condições. Para Oliveira, um outro pesquisador, a glândula pineal funcionaria como um sensor capaz de perceber o mundo espiritual e de coligá-lo com a estrutura biológica, chegando a afirmar que o estudo dos mecanismos físicos envolvidos no funcionamento dessa glândula são excelentes modelos experimentais para o estudo da relação do mundo espiritual com o mundo material. Olha, aqui nós estamos vendo a ação da ciência. Nós não estamos aqui abordando doutrina espírita. Nós estamos simplesmente falando o que os cientistas chegaram à conclusão. Em 1980, sugerem pesquisadores que a glândula pineal é a estrutura ideal para detectar os campos magnéticos que influenciam os sistemas biológicos, tanto do homem quanto de outros vertebrados. Essa função seria possível devido ao fato de ser ele um órgão de cronometragem sensível à luz. O pesquisador supracitado apresenta a hipótese de que essa glândula poderia agir como um transdutor psiconeuroendócrino, captando energias sutis que, além de trabalhar com a captação de campos magnéticos, se ligaria à função tempo dentro de seus mecanismos cronobiológicos. André Luiz observou as modificações no cérebro e admirou-se com a luz crescente que percebia, descrevendo que a glândula minúscula transforma-se em núcleo radiante e, em derredor, seus raios formavam um lótus de mil pétalas sublimes. No entendimento de André Luiz, a glândula pineal reajusta-se ao concerto orgânico e reabre seus mundos maravilhosos e de sensações e impressões na esfera emocional. Entregar-se à criatura à recapitulação da sexualidade examina o inventário de suas paixões vividas em outra época, que reaparece sob fortes impulsos. Na obra intitulada Nos Domínios da Mediunidade, de André Luiz, ele visualizou as células especializadas com funções diversificadas, funcionando como detectores e estimulantes, transformadores e amplificadores da sensação e da ideia, semelhante a raios luminosos. Em Evolução em Dois Mundos, de André Luiz, ele apresenta a glândula pineal como um fulcro de energia de sensações sutis. Ela traduz e seleciona os estados mentais diversos, prenunciando as operações da mediunidade de forma consciente ou inconsciente, nas quais os espíritos encarnados e desencarnados se consorciam uns com os outros na faixa vibratória a que se sintonizam. Olha que coisa fenomenal. É um tratado de ciência trazido
de ciência pela espiritualidade trazido para a neurociência no estudo de transcendência. Nós não podemos, de forma alguma, ignorarmos a existência dos espíritos em nossa vida. Em hipótese alguma. Os espíritos estão aí para nos auxiliar, para nos ajudar, e é fundamental que a gente abra a compreensão para os seus ensinamentos. Infelizmente, nem todos estão prontos para entender essas palavras, estes ensinamentos. Tanto é que este livro de André Luiz, Evolução em Dois Mundos, ele demorou para decolar. Por quê? Porque ele tratava de uma matéria que ainda era muito pouco conhecida dentro do movimento espírita. Infelizmente, caríssimos, os espíritas não se atualizam. Não se atualizam. Eles ficam presos nas obras básicas, que é fundamental. Conhecer a doutrina espírita tem que conhecer o Pentateuco, 5 obras, né? Não precisa decorar, como muitos fazem. Não precisa decorar. Tem que ter acesso, tem que saber pesquisar, procurar no Pentateuco. Mas não dá para ficar sem observar essas sublimes obras que são as complementares. Voltaremos.